Se eu fosse boa em fazer memes e rir de mim mesma, eu faria um meme ou um POV mais ou menos assim. O ano é 2030 e mais uma vez, em janeiro, Nicolas Ferreira solta a velha fake news da taxação do Pix. Porque já é o segundo ano consecutivo que esse moleque ridículo e mentiroso faz isso novamente. 2026. Janeiro de 2026. E mais uma vez o deputado Nicolas Ferreira voltou a espalhar fake news sobre o Pix. Deveria ser uma coisa que não deveria acontecer mais. Depois do ano passado, quando ele fez a mesma coisa em janeiro novamente. Mas ele repetiu o processo. E o detalhe mais grave é que essa fake news não é uma fake news nova. O cara tá reciclando fake news, que é ridículo. É exatamente a mesma mentira que ele e outros setores da extrema-direita, tá? Porque não é só ele, outros setores divulgaram no ano passado, em 2025. Isso já foi oficialmente e desgastantemente desmentido, exaustivamente. Então hoje, nesse vídeo, eu quero mostrar exatamente o que ele disse, por que é mentira e o que os órgãos oficiais falaram a respeito. Sem achismo, sem narrativa, só realidade, só verdade confirmada para vocês. A fake news em questão, ela gira em torno da ideia de que o Pix estaria sendo monitorado para taxação, controle político, perseguição financeira à população, esse tipo de coisa. E essa mentira, ela costuma vir em versões do tipo: o governo vai taxar o Pix. O Pix vai ser controlado. O Pix acabou. O Pix vai virar uma ferramenta de vigilância. O Pix não sei o quê. E se vocês viram esse tipo de vídeo por aí, saiba de uma coisa. Ele é mentira. Pura e simples mentira. Nada disso é verdade. Eu não tenho um fundo de verdade nisso. E o mais importante, isso já foi desmentido oficialmente várias e várias vezes. Eu não sei quantas vezes mais vai precisar ser desmentido. Vamos aos fatos. O Pix, ele é uma forma de pagamento instantâneo. Ele foi criado e ele foi administrado, está sendo administrado pelo Banco Central. Ele foi criado em 2020, ele foi lançado de forma gratuita para pessoas físicas, ele é regulado por normas técnicas e financeiras claras. Esse negócio de taxação está totalmente fora da Constituição. A Constituição não prevê isso, porque o Pix não é um imposto, o Pix não é um tributo criado automaticamente, não gera esse tributo, o Pix não muda de regras fiscais sozinho, é um processo enorme para mudar, não vai mudar, enfim, qualquer alteração nesse sentido, ele vai passar pelo crivo da lei, ele tem que passar por debate no Congresso, e vocês não viram debate nenhum sobre isso, e ele precisa de uma aprovação formal, documentada. Não existe taxação escondida, não existe taxação por debaixo do nariz da população, não existe. É mentira, e eu vou ficar repetindo isso até o final do vídeo. E a coisa mais simples que as pessoas estão ignorando totalmente nessa época de pós-verdade é: se a pessoa fala uma coisa, então ela tem que provar. Algum deles provou, desde o ano passado, de que isso é alguma coisa que está acontecendo por debaixo dos panos para enganar a população, para tirar o seu dinheiro? Não. A única coisa que ficou comprovada é que a mentira do ano passado ajudou muito o crime organizado a continuar fazendo coisas erradas, sonegação, lavar dinheiro, foi isso que ajudou. Então, é correto afirmar sim, de que a mentira do Nicolas e de todos os outros que espalharam essa mentira ajudou o crime organizado. Mas o que dizem os órgãos oficiais? Bom, vou repetir o que eles estão dizendo desde o ano passado, desde que essa mentira absurda viralizou. Primeiro, o Banco Central afirmou que o Pix não é taxado e não serve para vigilância pública, muito menos política. A Receita Federal, que é outro órgão importante em toda essa situação, esclareceu que não há criação de novo imposto nenhum em cima do Pix. E o Ministério da Fazenda, que controla tudo isso, reafirmou mais uma vez que não existe mudança tributária sobre o Pix. Essas informações são todas... estão saindo de que vai haver cobrança de impostos já no lançamento dessa plataforma. De que maneira o Ministério pretende combater isso? Com a ajuda de vocês, né? Vocês precisam noticiar. Eles tentaram fazer isso no ano passado, né? Com aquela proposta que era do Bolsonaro de taxar o Pix. Eles quiseram colocar no nosso colo no começo do ano passado. Depois se viu que aqueles vídeos de fake news acabaram favorecendo o crime organizado, né? Nós tivemos que republicar a portaria para combater o crime organizado. Então, esse tipo de ação delituosa da oposição não contribui.
ainda estão contratando com dinheiro sujo influenciadores para soltar esse tipo de fake news. Quem ganha com isso? O Brasil não ganha com isso. A economia está bem, o desemprego está na mínima, a inflação está dentro da meta, vai ser a menor inflação quadrianual da história do Brasil, de todos os tempos. O crescimento veio robusto, mais do que as projeções indicavam. Aliás, isso aconteceu pelo 3º ano consecutivo. O crescimento médio da economia está em 3%. A inflação a menor da história em 4 anos. Desemprego na mínima. Renda do trabalhador na máxima. Massa salarial na máxima. Número de pessoas com carteira assinada. Número de pessoas ativas no país. Tudo na máxima. Desigualdade na mínima histórica. Então, o ano começou assim. Essas informações são todas públicas, estão na internet, tem vídeo, tem nota oficial, tem documentos acessíveis, tudo. Ou seja, não é uma questão de opinião, é uma informação oficial. Então, assim, eu vou repetir novamente uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui. Toda vez que você vê esse tipo de matéria, toda vez que você vê esse tipo de pessoa falando alguma coisa, vai lá ver se é verdade. Vai lá ver se os órgãos citados, as pessoas citadas, elas estão endossando o que essa pessoa está falando, ou se ela está fazendo uma fake news. Porque não só esse ano, mas na nossa vida toda, a gente precisa trabalhar com verdade. E se a gente não tem a capacidade de buscar essa verdade, a gente vai continuar caindo na narrativa de pessoas mentirosas e canalhas. Pessoas que querem ajudar o crime organizado às nossas custas e através dessas mentiras. Então, gente, vai pesquisar, por favor. Vai atrás de órgãos oficiais que cuidam desses assuntos, que são responsáveis por esses assuntos, para vocês não ficarem caindo na narrativa de gente idiota, de gente canalha, que não tem o que fazer, que fica o tempo todo inventando mentira, porque aparentemente não é um deputado, é um palhaço. Mas por que essa fake news fica voltando? Por que o Nicolas e outras pessoas precisam que essa fake news fique vigente? É muito simples. Ela é uma fake news usada para gerar medo, engajar indignação, engajar com ódio, criar desconfiança no Estado, render cliques e capital político, enfim. O Pix é uma ferramenta extremamente popular no Brasil. Eu gosto de usar, você gosta de usar, todos nós precisamos do Pix. Atacar o Pix é uma forma eficiente de assustar a população, de criar pânico econômico, de atrapalhar e de desgastar o governo vigente. Então, mesmo quando a mentira já foi desmentida antes, a gente precisa ficar desmentindo sempre, porque as pessoas continuam acreditando numa coisa que já foi desmentida várias vezes. E isso é extremamente absurdo. E eu quero deixar aqui, nesse vídeo, um ponto fundamental. O Nicolas, ele não é um cidadão comum opinando na internet. Ele é um deputado federal. Isso significa que, sim, ele tem acesso à informação técnica, ele tem acesso à verdade, ele mente porque ele quer mentir. Ele tem assessoria que pode verificar as informações para ele, ele tem uma obrigação institucional com a verdade, ele faz um juramento pela verdade e ele mente o tempo inteiro. Repetir uma fake news desmentida não é erro, é escolha política, tá? E quando o parlamentar espalha desinformação econômica, quem paga o preço é sempre a população, porque ele está diretamente ajudando o crime organizado, reiteradamente. Então, ele precisa ser responsabilizado. A minha crítica aqui não vai ser apenas esse moleque abjeto. A minha crítica é as pessoas que veem ele fazendo a mesma coisa e não tomam uma atitude. Não criminalizam isso, né? Não processam, deixam ele continuar agindo como se ele fosse uma pessoa que não tem o peso da lei em cima de si, que não tem responsabilidade, sendo que ele tem. Sendo que acima de todos ele tem, porque ele é um deputado e ele não respeita o próprio cargo. Tá? Tô sim pela cassação do Nicolas, já devia ter sido cassado há muito tempo, né? Esse é mais um para a coleção de absurdos que esse moleque ridículo ele acumula, tá? Então ele tem sim a ser responsabilizado por essa mentira, tá? Não, mais do que desmentir é tornar ele um exemplo. E ele já deveria ter sido um exemplo várias vezes, porque ele sempre faz a mesma coisa. Bom, para encerrar esse vídeo rápido, só para desmentir mesmo e explicar toda a situação que está acontecendo, vou deixar aqui coisas que a gente tratou nesse vídeo para ficar bem gravado na sua cabeça. Primeiro, o Pix não é taxado. O Pix não é taxado e não vai ser taxado.
Não existe imposto escondido, tá? Não existe controle político. A fake news, ela já foi desmentida antes, ela está sendo desmentida mais uma vez porque a pessoa responsável não está sendo responsabilizada. E ela está sendo repetida deliberadamente porque da primeira vez deu certo e ele está tentando repetir a mesma coisa. Curiosamente, essa mentira talvez seja também para desviar o foco, talvez, da operação da Polícia Federal, que está atrás e tem algumas pessoas que já foram presas, que inclusive são pessoas do mesmo nicho que o senhor Nicolas, né? Quem sabe talvez seja por isso, para desviar o foco de toda essa operação, né? Então, assim, eu quero ajudar a combater fake news. Eu não tô aqui para defender o governo. Eu tô aqui para ajudar a acabar com esse tipo de narrativa que mais atrapalha a gente e que mais ajuda o crime organizado do que qualquer outra coisa. Defender a verdade e o direito das pessoas a uma informação correta, a verdade, tá? Eu não deveria estar vindo aqui fazer isso. Ele deveria ter responsabilidade de não espalhar fake news, porque da primeira vez todo mundo sabia que ele estava fazendo isso de forma, né, pontual, de propósito. Agora mais que nunca está provado porque ele está repetindo a mesma coisa. Se esse vídeo te ajudou, de alguma forma, compartilha. Fake news, ela só sobrevive quando ninguém responde, quando ninguém fala a verdade. Então é importante compartilhar esse vídeo e também compartilhar o vídeo de todas as outras pessoas que estão desmentindo essa mentira. Tá bom? Então o vídeo de hoje é só isso mesmo. Eu queria deixar claro toda essa situação, ajudar a desmentir. E é isso, ajude a desmentir também. Mais do que compartilhar o vídeo daquele moleque idiota e responder, espalhe a verdade. É muito mais importante do que ficar espalhando as palavras dele por aí, tá? Não ajude no engajamento desse otário. É basicamente isso o vídeo de hoje. Muito obrigada e até a próxima.